Vamos lá, pessoal? Beleza? Tá gravando aqui? Tá. Então, hoje eu vou terminar toda a parte teórica para a gente fazer só exercício, tá ok? Então a gente tem aí, né? Eu fiz um PowerPoint aí para a gente poder acelerar, né? Então a gente vai dar uma relembrada do que a gente já viu. Vou falar de todas as propriedades que são importantes para a gente trabalhar. Algumas eu não vou demonstrar, mas depois a gente, quando estiver fazendo exercício, eu demonstro, tá? E a gente já vai fazer um exercício hoje, tá? Então vamos começar do zero aqui, certo? Então a gente já falou, né? Quando a gente trabalha, porque a gente usa transformar de Laplace, né? Quando a gente está trabalhando com sistemas contínuos no tempo, né? E lineares, né? A transformada de Laplace é uma ferramenta que ajuda bastante a gente a trabalhar, certo? Ela, na verdade, ela veio da transformada de Fourier, né? E ela é meio que como se fosse uma generalização da transformada de Fourier, tá? A transformada de Laplace, ela e a transformada de Fourier, elas são muito parecidas, né? A diferença é que a transformada de Laplace é mais abrangente, tá? Você consegue usar, por exemplo, em sistemas em que você não tem estabilidade, inclusive você usa para determinar a estabilidade, tá? Já a transformada de Fourier é muito utilizada na parte de quando a transformada de Laplace que a gente vai trabalhar, ela é unilateral, então às vezes ela tem algumas restrições. Eu já vou explicar por que a gente usa unilateral. Eu já expliquei, mas eu vou repetir, tá? Mas então aí a gente usa a transformada de Fourier. A transformada de Laplace, digamos assim, para sistemas discretos é a transformada Z, que é o assunto que a gente vai ver na próxima disciplina, ok? Bom, então a definição da transformada de Laplace, essa definição é a definição de transformada de Laplace bilateral, né? Bilateral. Por que bilateral? Porque ela vai de menos infinito até mais infinito, tá? Não é a que a gente vai utilizar. Então ela é dada por essa integral aí, ó, o integral de menos infinito até mais infinito de x de t, quer dizer, isso aqui é o que a gente chama de transformada de Laplace de x de t, né? Que é o x de s. Por que x de s? Porque você sai do tempo, né? Ó, quando você faz uma integral definida, esse tempo some, certo? A transformada de Laplace, então, é e elevado a x de t elevado a menos st dt. Esse s aqui, tá? Ele é uma variável complexa. Se você pegar esse s e colocar j ômega, a gente ainda não ensinou isso, mas vocês vão ver que vai dar a transformada de Fourier, tá? Mas se você colocar, e j ômega é um imaginário puro, né? J é um número imaginário, raiz de menos 1, né? Lembrando que j é igual a raiz de menos 1, ok? Então, qual é a diferença? Que Laplace tem uma parte imaginária pura, que aí vira Fourier, e tem uma parte real, certo? Na verdade, se você olhar, né? Se você colocar aqui na fórmula, né, o S, dessa forma aqui, em vez de colocar S, colocar sigma mais j ômega, você pode ver que a transformada de Laplace, então sigma mais j ômega, né, vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito, de x de t elevado a menos sigma mais j ômega t dt. Se você separar, você pode escrever isso como sendo x de t elevado a menos sigma t elevado a menos j ômega t dt, né? dt. Ou seja, você pode dizer que a transformada de Laplace é a transformada de Fourier desse x de t elevado a menos sigma t.
E aí você fala, só você fazendo isso, você já consegue, por exemplo, resolver um problema que existe na transformada de Fourier. Porque a transformada de Fourier, vocês vão ver mais tarde, é porque você não vê primeiro Fourier, tem livro que vê primeiro. A gente não vê primeiro porque a gente quer aplicar a transformada de Laplace. E por incrível que pareça, apesar de ser teoricamente uma transformada que seja mais complicada, porque tem esse sigma aí, por incrível que pareça, na hora de usar é mais fácil. Por que ela é mais fácil? Primeiro, porque você consegue trabalhar, por exemplo, para encontrar as transformadas usando as tabelas, basicamente. Fourier, vocês veem que a gente também usa tabela, mas às vezes você tem que fazer a integral mesmo, certo? Tanto na ida quanto na vinda, ou seja, tanto na transformada direta como na transformada inversa, tá? Já Laplace, vocês vão ver que a gente usa muito mais a tabela, fica mais simples de trabalhar, tá? Então, a transformada de Laplace é uma generalização da transformada de Fourier. Fazendo esse termo aqui que eu acabei de marcar, assim, dessa forma, você consegue encontrar a transformada de Laplace de funções x de t que não existem, né, como transformada de Fourier, ok? Aqui, né, essa é a transformada que eu acabei de mostrar, a transformada normal, e a transformada inversa, ela aparece dessa forma aqui, ó, onde é uma integral dupla, né, porque esse ds é d de sigma mais j ômega, né? Então vai ter um d sigma mais um j de ômega, né? Então vai ter uma parte como se fosse uma integral dupla, né? Ok? A gente, quando fala transformada inversa, a gente usa essa nomenclatura aqui. Transformada direta é o L normal e o L-1 é a transformada inversa, tá? A gente agora vai falar de algumas propriedades, tá? E vai falar também da transformada de Laplace unilateral, tá? Por que a gente usa unilateral? Tá, ok? Deixa eu fazer aqui. Então, quando a gente calcula a transformada de Laplace, se a gente pegar, por exemplo, esse sinal aqui, ó, que é o x de t, a gente já o calculou, né? Quando a gente calcula a transformada de Laplace bilateral desse sinal, vocês vão ver que vai aparecer esse valor aqui, ó, x de t, se a gente calcular, vai dar 1 sobre s mais a, x de s, tá? Transformada de Laplace de x de t é igual a x de s, que é igual a 1 sobre s mais a. Só que quando a gente fez esse cálculo, a gente viu que ela existe, vale 1 sobre s mais a, desde que a parte real de S, que é o sigma, seja maior do que menos A, tá? Isso a gente fazendo a transformada de Laplace bilateral, certo? Essa coisa aqui a gente chama de região de convergência, tá? Normalmente, quando a gente faz uma transformada de Laplace, nós temos que especificar a região de convergência, a não ser em determinadas funções que você não precisa trabalhar com região de convergência, porque não depende de S, por exemplo. Um exemplo é a função delta, né? A função delta transformada de Laplace é 1 e não precisa se preocupar que ela sempre vai ser 1, né? Mas na maioria das outras transformadas de Laplace, você tem que definir, né, onde ela existe, né? Ou seja, a região de convergência. Você define a região de convergência por dois motivos. Primeiro, para dizer que a transformada existe apenas naqueles valores de S. E segundo, para você poder, né, distinguir a transformada de Laplace bilateral, né? Eu estou falando de bilateral até agora, não estou falando ainda da unilateral. Para poder distinguir de outras funções. Por exemplo, se você calcular a transformada de Laplace de menos e elevado a menos at, u de menos t, também vai dar, essa transformada, né? Também vai dar 1 sobre s mais a. Só que a região de convergência dessa aqui é para real de s menor do que menos a, né? Ó, ele até mostra aqui no plano, essa aqui é a região de convergência menor do que menos a, tá? Ou seja, a transformada dessa função,
que é negativo, inclusive, ó. Negativo é tipo, não porque o valor dela é negativo, e sim porque ela só existe para valores negativos do tempo. Então, vai dar 1 sobre S mais A também. Você distingue, né, qual é a função. Ou seja, se você vai fazer a transformada inversa, e você sabe que a transformada é 1 sobre S mais A, você distingue entre essa função e a função anterior, que é E elevado a menos ATU de T, né, você distingue usando a região de convergência, né? Ok? Isso não é muito legal, porque na verdade a gente tem que ficar lembrando da região de convergência. E a ideia é simplificar, ok? Então o que a gente faz? A gente usa, né, a transformada de Laplace unilateral, né? A unilateral, ela resolve esse problema de a gente ter que ficar toda hora especificando a região de convergência, tá? Porque ela começa em 0 menos, né? E aí é claro que tem a região de convergência, mas você não precisa mais especificar para fazer a transformada inversa, tá? A transformada inversa de 1 sobre S mais A vai ser elevado a menos ATU de T, porque a transformada de Laplace unilateral, ela só se aplica a funções causais, ou seja, a sinais causais, ou seja, sinais que têm tempo positivo, que existem em tempo positivo. Então não vai aparecer aquele sinal anterior lá que tinha tempo negativo, né? Esse aqui, ó, tá ok? Ah, mas e aí eu não posso usar a transformada de Laplace nesse caso? Sim, realmente você não pode usar a transformada de Laplace nesse caso. Porém, né, a gente consegue sempre tentar encaixar os nossos problemas, né, em problemas em que você trabalha com sinais ou com sistemas causais, né? Se não for, você tenta fazer uma translação no tempo para isso, tá certo? Então, o que vai acontecer? Toda vez que aparecer lá, transformada de Laplace, né, 1 sobre S mais A, ele não fala mais nada, tem uma região de convergência? Tem. Mas ele não está falando mais nada, ele está normalmente falando da transformada de Laplace unilateral, e aí a volta, né, a transformada inversa, vai dar E elevado a menos ATU de T. Normalmente todas as transformadas inversas, quando você faz a unilateral, tem esse termo U de T aqui, tá certo? Né? Mesmo que a tabela não mostre, né, essa função é U de T. E aí o que vai acontecer? Só vai ter uma relação, apenas uma, né? E não duas, né? Como tinha lá no caso anterior que eu acabei de falar. Se você usa a unilateral, fica 1 para 1, você não tem que ficar se preocupando com isso. Ok. Né? A transformada inversa de Laplace eu já tinha definido ali, né? Mostrei para vocês. É uma integral dupla, é uma coisa complicada. Então, né, é uma integral difícil de calcular. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar ela para calcular a transformada de Laplace. Já a transformada direta não é uma transformada tão difícil assim de calcular, né? Então, pode ser que vocês tenham que usar de vez em quando a fórmula, né? Principalmente em problemas, né? Normalmente não é necessário, mas como assim não é necessário? Na verdade, você consegue às vezes calcular um monte de transformadas de Laplace usando apenas algumas, como eu falo, se você sabe uma transformada de Laplace, por exemplo, a transformada de Laplace de delta de t, que você utilizando aqui, né, a transformada unilateral, utilizando aqui a definição, né, você ir usando também a propriedade da função delta, isso aqui vai dar, isso aqui, ó, delta de t, x de t, dt, vai ser o x de zero, né? Então vai ser, se esse aqui é o x de t, né? Vai ser o x de zero. X de zero vai ser e elevado a zero, que vai ser 1, né? Então, notem, para fazer essa transformada de Laplace, eu não preciso nem saber fazer integral, né, de e elevado, nem nada disso. Eu simplesmente utilizei aqui a propriedade da função delta, que é uma coisa que a gente viu lá no semestre passado, certo? Bastando você conhecer essa transformada aqui, você monta uma tabela de transformadas, como essa que eu vou mostrar aqui, ó. Que é essa aqui, ó, tá vendo? É uma tabela bem completa de transformadas. Está nesse tamanho pequeno aí, porque é a tabela que vocês vão ter acesso, tá? Na verdade, eu vou botar uma mais completa do que essa.
tá ok? Mas com essa tabela aí você já resolve quase todos os problemas que vocês precisam. Como assim? Na verdade, você usa a tabela não para fazer a transformada. Tudo bem, você pode fazer também. Mas normalmente você usa a tabela para fazer o inverso, né? Por exemplo, qual é a transformada inversa de 1 sobre S? Né? Ok? Vai ser o U de T, certo? Quem é a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado? Vai ser o T. Né? Na verdade, a gente coloca o U de T nesse caso aqui, mas aqui aparece T, mas deve escrever assim, ó, T, U de T, certo? Porque ele faz assim só para simplificar, tá? Então, por exemplo, se a gente tem lá você encontrou lá uma transformada de Laplace que deu um f de S, deu 2 sobre S mais 4 sobre S ao quadrado, né? Quando você fizer a transformada inversa, você vai usar a propriedade da transformada que é a linearidade, então a transformada inversa de uma soma de transformadas é a soma das transformadas inversas, tá? Então isso aqui, ó, a propriedade da linearidade também diz que você toda vez que você tiver uma constante que multiplica uma transformada, se você fizer a transformada inversa, é a mesma constante vezes a transformada inversa. Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esse cara vai dar 2U de T e esse cara vai dar, né, mais 4 U de T, certo? A transformada inversa, ok? Na hora de resolver o exercício, eu tenho que especificar esse U de T ou eu posso colocar simplesmente tipo, U sobre S? Não, U sobre S não, por exemplo. Só U de T, por exemplo. Só T, por exemplo. Pois é, na verdade, é bom que você coloque o U de T, porque, por exemplo, quando você fizer... você vai aprender uma propriedade aqui, não sei se eu já falei para vocês, que é a propriedade do deslocamento no tempo. Então, o que acontece? Quando você faz o deslocamento no tempo, a gente vai te mostrar. Vai, por exemplo, aparecer isso aqui. Ó. Vamos supor que a transformada inversa fosse isso. Ó. 4 sobre S ao quadrado vezes E elevado a menos 2S. Quando você tiver esses termos aqui, E elevado a alguma coisa S, quando você faz o deslocamento no tempo, né, o que acontece? Na verdade, esse termo E elevado a menos alguma coisa S, menos AS, menos BS, qualquer coisa assim, é porque houve um deslocamento no tempo e você aplicou a transformada de Laplace. Tá? É uma propriedade que existe, ou seja, se você tiver aqui a transformada de Laplace de x de t menos a u de t menos a, o que vai dar? Vai dar x grande de S vezes E elevado a menos AS. Tá? Então é o que eu falo, quando você encontra esse termo aqui, ó, um E elevado a menos 2S, o que acontece? Você normalmente ignora ele e encontra a transformada inversa. Então, se eu ignorar ele e encontrar a transformada inversa, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que a transformada inversa disso aqui é 4t vezes u de t. Se eu não colocar o u de t, olha o que vai acontecer. Você ignora, mas na hora de você terminar o exercício, você tem que fazer o deslocamento. Quando você fizer o deslocamento, o que vai dar? Vai dar 4t menos 2, u de t menos 2. Se você esquecer do u de t menos 2, o que você vai escrever? 4t menos 2. Certo? E aí não é a mesma coisa, porque você se você botar 4t menos 2 e lembrar que é só positivo, você pode achar que isso aqui é só u de t. E não é u de t menos 2. Então, é bom sempre colocar o u de t por causa de você, por exemplo, tiver que trabalhar em cima desse deslocamento que eu acabei de mostrar aí, tá certo? Então, basicamente, quando a gente estiver trabalhando com transformadas inversas, o que a gente vai fazer é usar a tabela, tá? Aí, se não tiver na tabela, vocês vão ter que arrumar a sua expressão, o seu polinômio, normalmente é um polinômio em S, para encaixar nos termos que estão na tabela, tá? Ok. Dá um bugzinho aqui, tá? Então eu falei, porém nem sempre é possível utilizar a tabela diretamente. Não quer dizer que você não vai usar a tabela. Diretamente é aparecer direto o que você quer, né?
Então, na maioria das vezes, a transformada de Laplace é expressa por uma função de S, que é um numerador sobre um denominador, tá? Esse numerador, né, ele normalmente ele tem um grau menor do que o denominador. Se o grau não for menor, se for igual ou for maior, você tem que dividir, tá? Dividir o polinômio n de S pelo d de S. Mas já não está dividindo aí? Já não está aparecendo a divisão? Sim. Você vai dividir, vai ter um valor mais uma divisão, certo? Mais um resto, né? Professor, isso aí é para fazer quando o numerador tem grau maior? Isso, ou igual, né? Ou igual. Por exemplo, se tiver, por exemplo, isso aqui, ó. S mais 1 sobre 2S mais 3, por exemplo. Né? Vamos supor que você tenha isso. Deixa eu botar aqui até para trabalhar de uma maneira mais fácil, não ter que deixar o slide aqui muito sujo. Vamos pegar aqui, ó. Se tiver, por exemplo, a função, né, de S vai ser S mais 1 sobre 2S mais 3, por exemplo. Tá? O que vai acontecer? Né? Esse grau aqui é igual, né? S, grau 1 em cima, grau 1 embaixo. Aí você faz a divisão, ó. S mais 1 sobre 2S mais 3. Como é que você faz a divisão? Na verdade, você divide os S aqui primeiro, né? Então, o que você faz aqui? Para dar S aqui, eu tenho que multiplicar por meio, né? Certo? Meio. Então, agora, se eu multiplicar por meio, o que vai acontecer aqui, ó? Vai dar... Aí eu boto o valor negativo aqui. Então, ó, meio vezes 2S vai dar S, só que com valor negativo menos S. Meio vezes 3 vai dar 3 meios com valor negativo menos 3 meios, certo? Aí você faz essa conta aqui, pronto. Agora vai aparecer aqui, ó. Aqui é 2 meios menos 3 meios, vai dar menos meio, certo? Ok? Não é isso? 2 meios menos 3 meios vai dar menos meio. Ok? Então, isso aqui é o resto. Como é que fica, então, essa conta aqui? Essa conta você pode escrever assim. Isso aqui vai dar meio, né? Menos meio, que multiplica S mais, desculpe, menos meio dividido por S mais, vou botar aqui. Vou botar assim que fica mais fácil. Olha aí, enxergar. Menos meio. Aí sim. Sobre 2S mais 3. Né? Ou seja, é o valor, né, o quociente que você encontrou, vem para cá, né? Mais o quê? Mais o resto dividido por 2S mais 3. Foi o resto que deu. Tá? Então aqui você pode escrever isso assim, ó. Meio, certo? Menos, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 4S mais 6. Na verdade, eu vou colocar assim, mas eu não quero... Isso aqui me atrapalha. Eu não sei fazer a transformada inversa de 4S mais 6. Certo? Por quê? Porque a que eu conheço é 1 sobre S mais A. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou dividir por 4 aqui, ó. E vou dividir por 4 aqui. Então, isso aqui vai dar meio, né? Menos 1/4, que multiplica 1 sobre S mais 1,5. Estou mostrando para você como é que se faz para fazer o uso da tabela. Então, está aqui, ó. Ok? Bom, eu sei qual é a transformada inversa disso, certo? E disso aqui? Isso aqui nada mais é do que meio que multiplica 1, né? Ok? Então, eu também sei qual é a transformada inversa disso aqui, né? Essa propriedade que eu estou usando aqui dos parênteses é a linearidade, ó. Eu estou pegando e usando a linearidade, tá? O que eu vou fazer agora? Quando eu fizer a transformada inversa, o que vai acontecer? A transformada inversa disso aqui vai ser meio, por causa da linearidade, vezes a transformada inversa de 1, que é o quê? Delta de t, certo? A transformada inversa disso aqui vai ser 1/4, vezes a transformada inversa disso aqui. Pela tabela, é o quê? É e elevado a menos 1,5 t, u de t. Você entendeu? Tá? Por isso tem que dividir.
tá certo? Por isso tem dividido. Toda vez que tiver o grau igual, vai aparecer um delta de t. Quando tiver um grau maior, vocês vão ver mais tarde que vai aparecer um delta linha de t. Mas é dificílimo acontecer um grau maior, tá? Não acontece em fenômenos físicos reais, só na matemática, digamos assim, tá certo? Legal? Então, toda vez que tiver uma função, eu acabei de mostrar, em que você não vê a transformada diretamente na tabela, o que é que você faz? Você arruma para dar, né? Aqui foi muito fácil, né? Eu fiz uma expansão em frações parciais? Não fiz, né? Mas ficou parecido, né? Às vezes tem que fazer expansão em frações parciais, tá certo? E aí depois encontra o inverso comparando as entradas da tabela. Só tabela não, você tem que usar as propriedades, a gente vai falar das propriedades já, tá certo? Ok? Então quais são as propriedades? Então, por exemplo, a primeira propriedade é a linearidade. Eu não vou demonstrar essas propriedades agora, eu vou deixar para demonstrar quando estiver trabalhando com os problemas, tá certo? Então a gente vai usar uma dessa aqui, eu demonstro. Então, por exemplo, linearidade a gente já mostrou aqui, né? A transformada de Laplace de uma combinação linear, né, de funções, né, é a combinação linear das transformadas de Laplace. Depois, escalonamento no tempo, a transformada de Laplace de f de at, né, é 1 sobre a, f de s sobre a. O que é f de s sobre a? Pessoal, f de s sobre a, toda vez que aparecer alguma coisa assim, f de, por exemplo, s menos a ou f de s sobre a, nada mais é, esse cara aqui vai ser o f de s, substituindo s por s sobre a. Esse aqui, não, desculpe, s menos a. Deixa eu... s igual a s menos a. Esse aqui vai ser f de s, quando s igual a s sobre a. Só substituir, né? Ok? Deslocamento no tempo. Quando você faz desloca a função para a direita, né? Que é o t menos a, u de t menos a, a função toda deslocada para a direita, aparece o e elevado a menos a s. Por isso que eu falo que é bom deixar sempre o u de t por causa disso, tá? Outra propriedade, deslocamento na frequência, né? O que acontece, Se você multiplica o f de t, a sua função, por e elevado a menos at, né? O que acontece? A transformada de Laplace é a mesma transformada de Laplace do f de t, só que é o f de s, só que é o f de s, só que substituindo s por s mais a. Ok? Na verdade, se você botar aqui mais, por exemplo, aqui vai ser menos, tá? E aqui antes, né? Se você usar... Peraí. É um bugzinho, tem que ficar trabalhando aqui. Aqui também, se você quiser colocar mais aqui, aqui vai ser mais também, certo? Normalmente a gente não faz isso porque a gente nos problemas não se usa isso simplesmente pelo fato que você está trabalhando com funções sempre positivas, sempre que só existem nos valores positivos do tempo. E quando você faz um deslocamento mais t, né, um mais t grande, mais a no caso, o que acontece? Você pode deslocar para a esquerda. Quando desloca para a esquerda, você pode ter valores da função que estão nos tempos negativos, né? Você está fazendo isso, né? Então, normalmente não vai acontecer, tá? Ok. Essa propriedade é interessante porque, por exemplo, como eu falei, né? Se eu tenho delta de t, né? Se eu tenho a função... Olha que coisa interessante. Delta de t, transformada, vai ser 1, tá? A transformada, a gente vai ver agora, da integral... Eu até vou fazer essa demonstração, não, vou fazer uma coisa que é importante aqui, né? A integral de uma função, né? De 0 menos até t dt, vocês vão ver que é a transformada da função dividido por s. Como a integral
delta de t dt de 0 menos até t é a própria u de t. Para saber a transformada de u de t é simplesmente usar essa propriedade da integral. Vai dar 1 sobre s, né? Porque a transformada de delta vai ser 1, né? E aí você divide por s, tá? Então, você pode encontrar também saindo daqui, tá? A transformada de e elevado a menos at, f de t, u de t, né? Vai dar 1 sobre s mais a. Bota a igual a 0, né? E aí você coloca o f de t sendo o próprio u de t, né? Você vai encontrar a transformada de u de t, que vai ser o 1 sobre s, tá ok? A diferenciação no tempo, né? Isso aqui é importante. A gente vai usar bastante isso, né? Quando a gente vai usar bastante isso? Quando quiser resolver a equação diferencial, né? Resolver a equação diferencial é você basicamente, né, fazer isso aqui, ó, você trabalhar, né, com essa propriedade aqui, né? Eu vou demonstrar depois isso aqui, mas basicamente você demonstra usando a definição da transformada de Laplace, né? Então deixa eu só colocar aqui para vocês verem, né, SF de S menos F0 menos, né? Então, olha só. O que ele diz? Ele diz que a transformada de Laplace de d, f de t, dt é S vezes a transformada de Laplace de f de t menos o f de 0 menos, né? Como é que você chega nesse resultado? Você simplesmente faz o seguinte, ó. Você pega e aplica isso aqui na definição. Qual é a definição? Não é integral de 0 menos até mais infinito de df de t dt vezes e elevado a menos st dt? Não é isso? Né? Aí você lembra que a integral de u dv é uv menos a integral de vdu, né? E aí você chama esse cara aqui, ó, seria o dv, né? E esse aqui vai ser o u, né? Deixa eu tirar o daqui. Aí o que vai acontecer? Vai dar e elevado a menos st vezes f de t, né? De 0 menos até mais infinito, né? Menos a integral, aí vai aparecer o s, ó, ok? Menos s, né? E elevado a menos st dt. Opa, peraí, dt não. Assim não. Certo? Vezes f de t. Opa. E o dt está aqui. Certo? O que vai acontecer? Ó? Esse menos s vai aqui para fora, vai virar um mais s, porque você está integrando em t, né? E o que vai acontecer? Isso aqui é a própria f de s. Então aqui já apareceu o s f de s, estão vendo? Desse lado aqui. Para aparecer esse menos f de 0, substitui aqui que vocês vão ver que vai dar menos f de 0. Vai dar uma coisa que tende a 0 menos o f de 0 menos, né? Quando você colocar aqui, ó, certo? Porque aqui vai dar 1, né? Certo? Ok? A demonstração é fácil, não é complicada não. É só usar a definição, tá? A demonstração é fácil, mas a aplicação é muito interessante. Notem que se você usar agora, né, f de linha é S, f de S menos f de 0 menos. Se for f de 2 linhas, f de 3 linhas, quer dizer, segunda derivada, terceira derivada, você vai ver que você pode usar recursivamente essa fórmula e você chega nessa fórmula completa aqui. Tá ok? A segunda derivada vai dar S2 mais S, f de 0, mais f' de 0. Tá certo? Por exemplo, para 2 aqui, ó. Para 2. Aqui vai ser S ao quadrado, aqui vai ser S a primeira, e aqui vai ser f' e esse aqui não existe, certo? Tá ok? Isso aqui você não usa. Entenderam o que eu estou falando? Agora vamos fazer uma aplicação dessa fórmula aqui numa coisa interessante, ó. Né? Como assim uma aplicação? Vamos fazer o seguinte, ó. Calcule a transformada de Laplace, né, de f de t. Onde eu tenho f de t dada por isso aqui, ó.
Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 1, 0, e esse é o f de t. Tá, esse cara aqui é t ao quadrado, tá? E esse cara aqui? Esse é uma reta, né? Isso aqui é um menos t mais 3, não é isso? Essa reta é menos 3 mais 3. Menos t porque você está vendo que desceu 1, né? E andou 1, não é isso? Então você achava que é menos 3. Menos t. Mais 3 porque você substitui. Menos t mais alguma coisa. Em t igual a 3, né? Ok? Tem que dar 0, porque 0 aqui. Então é menos t mais 3. Notem que você pode fazer essa transformada da seguinte forma. Presta atenção. Primeira forma, né? Primeiro método. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. O primeiro método. Você faz o seguinte, ó. Você escreve f de t assim, ó. Isso aqui vai ser t ao quadrado, que multiplica u de t menos u de t menos 1, mais 1, que multiplica u de t menos 1 menos u de t menos 2, mais menos t mais 3, que multiplica u de t menos 2 menos u de t menos 3. Olha como é que vai dar trabalho fazendo por esse primeiro método. O que eu vou ter que fazer agora? Olha só. Eu vou ter que fazer agora uma coisa que dá um trabalho tremendo. Vou explicar por quê. Né? Quando eu for... Professor, ali no final tem menos 3, né? Tem menos 3, desculpe. Quando eu for escrever esse f de t, vai ficar assim, ó, f de t é igual a t2 u de t menos t2 u de t menos 1 mais u de t menos 1 menos u de t menos 2, aí vai ter aqui menos t u de t menos 2 mais t u de t menos 3, continuando, mais 3 u de t menos 2 menos 3 u de t menos 3. Agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Ó, fazer a transformada de Laplace desses caras aqui que eu vou marcar, ó, esse cara, tá? Esse cara, esse aqui, esse aqui e esse aqui, eu posso encontrar essa transformada usando a tabela, né, de transformadas diretamente e usando a propriedade do deslocamento no tempo. Então, por exemplo, lá na tabela de transformadas, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Na tabela de transformadas, cadê a tabela? Está aqui. Tá? Vocês podem ver que o T2, né, não colocou aqui, mas T2 é essa aqui, ó. T2 é esse cara aqui. T ao quadrado, né? U de T. Então você bota 2 ali, então vai ficar assim, ó. 2 sobre S ao quadrado, né? 2 sobre S ao quadrado. Não, 1 sobre... Não, aqui é o T. 1 sobre S ao quadrado, T2 é 2 sobre S ao cubo, certo? 2 sobre S ao cubo, não é isso? Né? 2 sobre S ao cubo. Legal. Então dá para fazer,
ok? Agora, vamos voltar lá. Então, isso aqui, ó, eu posso fazer direto. Isso aqui vai ser 2 sobre S ao cubo, tá? O de t menos 1 é o de t menos 1 deslocado uma unidade, não é isso? Ok? É o U de t deslocado uma unidade, certo? O U de t é 1 sobre S, certo? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre S, mas como é deslocado a uma unidade, é E elevado a menos S, tá certo? Esse aqui, ó, U de t menos 2, é o U de t deslocado uma unidade, certo? Aqui também, só que vai multiplicar por 3. E aqui também, só que vai multiplicar por 3. Professor, Oi. por que a gente não pode achar a segunda também? Vou mostrar, agora que eu vou falar. Porque, na verdade, a segunda, né? É por isso que eu estou falando, porque complica. Deixa eu explicar. Você sabe que T2, U de T, a transformada disso, dá quanto? A gente já viu. Dá 2 sobre S ao cubo, certo? Ok? A gente viu, ó, primeiro item, certo? Só que, o que vai acontecer? O que eu tenho aqui é T2, U de T menos 1, não é? Se eu substituir o T por T menos 1, aí eu posso escrever isso aqui, ó. Mas não é o T2, você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu agora o que eu estou falando? A transformada de T2, U de T, é 2 sobre S ao cubo. E a transformada de T menos 1, U ao quadrado, U de T menos 1, que eu estou deslocando todo o tempo, entendeu? Eu tenho que colocar dentro do parênteses, entendeu? Vai dar isso aqui. Então, na verdade, olha só, o que eu posso escrever é isso, ó. Quem é esse cara aqui? T ao quadrado, certo? Menos 2t mais 1 que multiplica o de t menos 1. Certo? Essa transformada é 2 sobre S ao cubo que multiplica E elevado a menos S. Tá? Ok? Sim? O que vai acontecer agora? Vai aparecer agora, ó, 3 caras. T2, U de t menos 1. Certo? Menos 2t U de t menos 1. Professor, tem um jeito mais fácil de fazer? Não tem um jeito mais fácil. Tem a segunda forma. Só que se você estiver trabalhando com eu já falei, o primeiro método não tem como fazer pelo primeiro método mais fácil. É assim que tem que fazer. Mas o segundo método é muito mais fácil. Tá? Primeiro método que eu estou falando aqui é o que eu tenho que fazer. Notem que olha o que eu tenho que fazer. Mais o quê? Mais o 1 de t menos 1. A transformada disso aqui, ó, vai ser 2s ao cubo elevado a menos s. Aí, ó, eu consigo descobrir quem é a transformada disso, né? Que é o que você acabou de falar, não é? Que você queria fazer. Só que eu ainda tenho que fazer, tem que arrumar aqui, ó. Aqui tem que aparecer um t menos 1 aqui. Certo? Quem é? Como é que você faz para aparecer um t menos 1 aqui? Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica t menos 1 mais 1 U de t menos 1. E aí vai ficar o quê? Menos 2 t U de t menos 1. Depois, Desculpa, não é isso, desculpa. Assim não. Vai ficar menos, olha como é que dá trabalho, menos 2 t menos 1, U de t menos 1, né? Que é você pegar esse cara aqui, mais o que? Menos 2, que multiplica 1, U de t menos 1, né? Isso aqui que eu arrumei vai ser igual a isso aqui, certo? Aí aqui você pode encontrar isso aqui como sendo 1 sobre s ao quadrado e elevado a menos s,
E esse aqui vai ser o próprio 1 sobre S e elevado a menos S. Então, e aí você encontra, esse aqui também vai ser 1 sobre S e elevado a menos S. Se você passar todo mundo para lá, você vai encontrar a transformada disso aqui. Olha como é que deu trabalho. Olha como é que dá trabalho fazendo dessa forma. Tá? Não vou nem continuar, tá? Porque aqui eu também vou ter que completar isso aqui, vou ter que transformar isso aqui em T, mais 2 menos 2. Vou ter que transformar isso aqui em T, mais 3 menos 3. Porque eu tenho que arrumar, certo? Ok? Eu só não precisei transformar esses aqui, porque esse cara é o próprio U de T menos 3, certo? Então não tem que fazer. Agora presta atenção, como é que é o segundo método. Vou usar as derivadas. Como assim você vai usar as derivadas? Vou mostrar. Vou pegar aqui a função, ó. Vou pegar a função aqui. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Tá na hora de fazer isso mesmo. Tem que ser o Astro, né, cara? Não, o Astro não foi recado. Ok. Então, vamos fazer o segundo método, pessoal. Olha só como é que é o segundo método. Presta atenção. Tá? O segundo método é derivando. Olha o que vai acontecer aqui. Se eu derivar esse cara aqui, eu vou ter o df de t dt, né? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, ok? Qual é a derivada entre 0 e 1? 2t, beleza? 2t. Então vai ser um cara assim, ó. 2t. Qual é a derivada entre 1 e 2? 0. Certo? 0. Vai descer para cá. Qual é a derivada entre 2 e 3? Menos 1. Então vai descer para cá. Certo? Ainda tenho retas, não tenho? Ainda tenho retas. Vou derivar de novo. Derivando mais uma vez. Olha a derivada entre d2 de f de t dt2. Qual é a derivada entre 0 e 1? 2. Qual é a derivada entre 1 e 2? 0. Porém, qual é a derivada em 1? Isso. Em 1 tem uma derivada, galera. Tem uma descontinuidade. Estão vendo aí? Então tem que escrever. Em 1 existe um cara para baixo que vale, tirar o ruído aí menos o que? 2 delta de t menos 1, certo? Porque ele está no ponto 1. Qual é a derivada em 2? Menos delta de t menos 2. Qual é a derivada em 3? Derivada. Ainda tem reta? Ainda tem reta. Vou derivar mais uma vez. Não vai aparecer. Não
vai. Ah, não, você está falando da derivada? Aí você não vai usar essa técnica. Você não vai usar essa técnica. Aí você usa, naquele pedaço, você usa o negócio. Isso, aí você usa uma exponencial vezes o U de t. Aí você arruma, tá? Aí aqui vai ter aqui, presta atenção. Aqui, vai ter o quê? Aqui vai ter um delta para cima, Eu fiz logo um exemplo complicado. Depois vai ter um delta para baixo. Na verdade, 2. Aqui vai ter um 2 delta de... E aqui vai ter um outro cara. Deixa eu mudar. Espera aí. Vou botar outra cor aqui. Esse cara vai ser menos 2 delta linha. Certo? Continuando a derivar, vai aparecer de novo esse cara aqui. Aqueles deltas, eles vão aparecer novamente, só que derivados. Aí você fala, porra, esse é o método mais fácil? Pronto. Só tenho deltas agora? Só. Então, beleza. E quem é esse cara aqui? É a derivada terceira, né, de f de t, não é isso? Agora presta atenção. Qual é a transformada? Oi. Tá bom. Agora olha a mágica. Agora é a mágica, presta atenção. A mágica é da aula com o cara fazendo esse barulho. Aqui, vamos lá. Quem é a transformada de Laplace disso aqui? É a transformada de Laplace disso aqui. Vou escrever 2 delta de t, né? Menos 2 delta de t menos 1, certo? Menos 2 delta linha de t menos 1, menos delta linha de t menos 2, mais delta linha de t menos 3. Certo? Professor. Oi. Por que para um delta você tem o delta e o delta linha e os outros dois só tem o delta linha? Não, olha só. Eu cheguei nesse aqui, concorda? Nesse aqui. Certo? Você vai derivar ele agora, não vai? Quando derivar, ele vai ter um delta aqui e vai ter um delta aqui. Certo? Vai ter um delta linha aqui, vai ter um delta linha aqui, vai ter um delta linha aqui. Entendeu? Agora olha só. Quem é transformado de Laplace 2 delta? 2. Quem é transformado de Laplace de 2 delta de t menos 1? Sim. Certo? Não é isso? E esses aqui? Esses aqui eu vou explicar. Calma. É que vocês não sabem ainda, mas a transforma. Aliás, não sabem? Não, sabem sim. Qual é a transformada de Laplace de delta de t? 1. Qual é a transformada de Laplace de delta linha de t? Olha só, vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Como assim vamos ver quem é? Presta atenção. Vamos ver quem é. Presta atenção. S transformada de delta, transformada de f de t menos f de 0 menos, certo? Não é isso? Então vamos substituir essa propriedade aqui. Vamos substituir essa propriedade. Ó, é S vezes transformada de Laplace de delta de t menos delta de 0 menos. É isso.
É isso. É só olhar, ó. Só que aqui em cima eu estou usando o quê? Eu estou usando F, não é? Não estou usando F? Vou usar delta agora. Certo? Vou usar delta. Só que aqui, ó, esse F de S aqui, ó, é Laplace de F de T. Então isso aqui é se for o delta, é Laplace de delta de T. Sim? Não é isso? Vamos lá. Olha aqui. Quanto é que é Laplace de delta de T? 1. Quanto é que é delta de 0 menos? 0. Delta só vale coisa diferente de 0 em 0. Então em 0 menos ele é 0. E em 0 mais ele é 0 também. Mas em 0 ele vale quanto? Infinito. Certo? Então isso aqui é 0. Ou seja, transformada de Laplace de delta linha, né? É S. Certo? Mas não é delta linha de T menos... Não é delta linha de T, é delta linha de T menos 1, não é isso? Então vai ser quanto? Esse aqui vai ser quanto? E esse aqui vai ser quanto? Tá, então a transformada de Laplace dessa bosta aqui toda, né? Deu quanto? Deu isso aqui, não deu? Não deu? Agora vamos usar a propriedade de novo. Que propriedade, Abel? Tá maluco, Abel? Essa aqui, ó. D3F dt3, propriedade transformada de Laplace de D3F de T dt3 é S ao cubo F de S, não é isso? Não é? Mais o que? Mais S ao quadrado F de 0 menos, não é isso? Não é mais S ao quadrado F de 0 menos? Estou substituindo aqui, certo? Deixa eu pegar a ferramenta aqui. Está vendo? Aqui não é Sn menos 1 vezes F de 0? Não é SF, aqui ó, Sn menos 1 F de 0 menos. Então vai ser mais S ao quadrado F de 0 menos, mais S F' de 0 menos, vamos lá, mais F duas linhas de 0 menos. Essa é a propriedade, tá? S3, S2, S e 1, tá? Propriedade vocês vão ter acesso, certo? Ok? Quem é esses dois de F de 0 menos? Vamos ver o F de 0 menos. O F de 0 menos é 0. Aqui, ó, 0 menos é aqui, ó. Concordam? Então isso aqui é 0. Quem é F' de 0 menos? Também é 0. Né? Quem é F duas linhas de 0 menos? Também tudo aqui é 0. Lado esquerdo, né? É tudo 0. Certo? Então esse cara aqui é 0. Esse cara aqui é 0. Esse cara aqui é 0. Então isso aqui dá quanto? Não é isso? Não é? Mas o que você está querendo saber? Caralho, Abel, você está complicando muito. Não estou não, olha só. O que você está querendo saber? Você está querendo saber o F de S, não é isso que eu quero no meu problema? Não é? Mas olha só. Isso não é igual a isso? Isso não é igual a isso? Aham! S3F de S é igual a isso aqui. Não é? Olha só que legal. Não é isso? Não é? Não é isso aqui? Então o F de S é quanto? Isso aí dividido por S ao cubo. Gabariteiro, pronto. Mas cálculo 3. Pronto. Calculei. Né? Claro que vai cair um desses na prova, já sabe.
Mas é vídeo menor, pelo amor de Deus. Ó, deixa eu explicar. O que cai na prova? Claro que não vai cair um desses, mas pode tranquilamente cair um desses aqui, ó. Isso é humilde. Por quê? Porque esse aqui, você simplesmente vai fazer uma derivada só para chegar nos deltas. Certo? Concorda comigo? Né? Esse é o f de t. Concorda que vai dar uma derivada só? Vamos supor que isso aqui seja 1. Aí o que vai acontecer aqui? df de t, dt. Vai dar quando? Vai dar 0 aqui, né? E vai ter uma derivada que vale quanto aqui? Delta de t menos delta de t menos 1. Professor, por que dá um... Ah, não, desculpa, dá 1. Deu 1 aqui, deu 1. Peraí, ainda não terminou. Tem duas derivadas. Né? Ok? Então vai aparecer isso aqui, não vai? Legal, isso aqui é 1. Aí a segunda derivada vai ser um delta para quê? Um delta para quê? E um delta linha, né? Aqui é menos. E vou botar um outro calor. Menos delta linha de t menos 1. Certo? O que vai acontecer agora? Transformada de Laplace dessa função f de t, né? Vai ser o quê? Essa aqui é 2 vezes, né? Isso aqui vai ser S2 FTS. Tá? É tudo zero, né? Ok? Legal? Que mais? Vai aparecer agora o que? Vai ser a transformada de Laplace de delta de t menos delta de t menos 1 menos delta linha de t menos 1. Isso vai dar 1 menos e elevado a menos s elevado a menos s. Então, f de s vai ser 1 sobre s ao quadrado, que multiplica 1 menos e elevado a menos s. Certo? Aí você fala, onde é que eu vou usar isso? Vamos supor que você queira descobrir qual é a resposta de um circuito a uma entrada triangular. Certo? Você vai ter que fazer a transformada de Laplace na entrada. Você vai usar, note que você vai usar superposição de coisas, que vai aparecer 1 sobre s ao quadrado menos 1 sobre s ao quadrado e elevado a menos s menos 1 sobre s elevado a menos s. Professor, Oi. você usaria esse valor no lugar da tensão da fonte? Exatamente, você usaria esse valor no lugar da tensão na fonte. Só que você ia usar separado, ó. Um você ia fazer assim. Presta atenção, um você ia fazer assim. Nem precisava repetir o outro, porque é só usar isso aqui, então você esquece, já fez o primeiro. Depois você usar isso aqui. Entendeu? Tá? Outro exemplo é que faz uma superposição de vários em um circuito, por exemplo. Vamos chegar lá. No circuito, você tem que ver o seguinte. Eu estou ensinando uma forma de resolver qualquer circuito, por exemplo, usando Laplace. A gente vai chegar lá. Eu não botei o exemplo disso. Obviamente, esse tipo de problema, se você tentasse resolver usando o método geral, que é usar os RLCs padrões, você não ia nem sair do lugar, porque às vezes não encaixa naquele, não tem uma padronização para aquele RLC. E segundo, você ainda, mesmo que encaixasse, se fosse uma porra dessa aqui, ia dar um trabalho do cão, porque você tem um triângulo, certo? Porém, é um método geral. Numa prova, às vezes não dá tempo de você fazer isso. Mas se você botar só um degrau, aí a derivada, aí nem precisa, é 1 sobre S direto, certo? Você vai colocar a entrada como sendo 1 sobre S. E aí é mais fácil encontrar a transformada inversa, tudo é mais fácil, tá? Então é por aí. Obviamente, se você botar um triângulo, você está quebrando as pernas do cara, né? Mas você poderia fazer isso também lá no outro cara, ia dar um trabalho do cão, cara. Da outra forma, ia dar um trabalho muito grande, falando sério. Daria para resolver o pulso e convolucionar a resposta? Sim, mas dá trabalho.
Sim, mas você vai usar Laplace. É o que eu estou falando. Laplace resolve todos os problemas de circuitos RLC sem problema. Não é só isso. Quando vocês forem ver, tem que aprender Laplace. Quando vocês forem ver, por exemplo, controle no ano que vem, primeiro mês de aula da professora Camila, talvez, seja transformar de Laplace. Ela vai falar tudo de novo. Por exemplo, você consegue definir estabilidade de um circuito pela transformada de Laplace. Sabe como? Olha só, vamos supor que a transformada de Laplace deu uma coisa assim, ó. Tá? A e B, certo? Quando você for fazer a transformada inversa disso aqui, tá vendo que é menos A e menos B? Quando você for fazer a transformada inversa, vai ter um A sobre S menos A mais um B sobre S menos B. Tá? Faz a transformada inversa aí disso, da A elevado a mais AT mais um B elevado a mais BT. Olha o que está acontecendo. A sua resposta, ou a resposta do sistema é uma coisa que tem um T positivo. Quando T tender a infinito, quanto é que vai valer isso aqui? Infinito. Então você consegue, analisando o que a gente chama de polos, que são as raízes do denominador, né? Se os polos forem positivos, o seu sistema é instável. Tá? Então você consegue, trabalhando na transformada de Laplace, definir, por exemplo, estabilidade de um sistema. Fora que você consegue também descobrir os transitórios. Como assim os transitórios? Vamos supor que seja isso aqui. Certo? O que vai acontecer? Quando você fizer a transformada de Laplace, vai dar um menos aqui, vai dar um menos aqui. Ok. Certo? Mas esses valores aqui são transitórios, porque quando o T começa a crescer, o que vai acontecer com essa parcela toda? Vai zerar. Então a gente fala que é um transitório porque depois ele não existe. Tá ok? Então, se você pegar, por exemplo, o que acontece quando você mete uma onda senoidal num circuito, logo que você coloca a onda senoidal, aparece uma coisa assim, ó, aparece uma coisa, tipo, pode aparecer um negócio, mas depois ele estabiliza. Certo? Por quê? Porque isso aqui é o transitório, tá certo? Você não tem que se preocupar muito com isso, né? A não ser que o projeto use isso. Por exemplo, quando vocês forem ver lá em controle, no transitório pode acontecer isso. Ó, qual é o permanente? É isso, beleza. Ó, você chegou no que você queria, numa coisa constante, mas tem um transitório aqui, não tem? Vamos supor que você tenha uma ultrapassagem do valor que você queria muito maior. Isso aqui a gente chama de ultrapassagem. Ultrapassagem! Olha só, essa ultrapassagem, dependendo do projeto que você está fazendo, pode quebrar alguma coisa. A gente está fazendo uma fonte, e daí uma fonte de circuitos eletrônicos. Sei. E aí quando Não adianta. ela tem um pico de corrente. Sim, exatamente. Aí tem que dimensionar os componentes. Exatamente, é isso aí. Exatamente onde você pode descobrir quanto é que vai ser o pico, usando, por exemplo, uma coisa disso. Você está entendendo? Por que está dando esse pico? Porque justamente quando você liga, você está entrando com um degrau. Concorda comigo? Quando você liga, você está entrando com um degrau? Você está entrando com um valor DC inicial. A fonte vai depois o quê? Estabilizar no valor DC que você queira. Supondo que é uma fonte de CA para CC, exatamente. Beleza? Então você deu lá você deu uma exponencial, porque você deu uma senoide. É uma exponencial, né? Aí você vai ver a resposta no transitório. Pode ser que a primeira resposta seja uma coisa assim, ó. Entendeu? E aí você porque vai ter um ripple que chama, etc e tal. Então esse tipo de coisa você pode usar Laplace para determinar. Você tem que saber o transitório, para saber qual é o pico que vai dar. De repente, se você coloca um resistor ou algum outro componente qualquer, um transistor ou qualquer coisa que não tenha uma folga, você pode ter o problema de queimar, tá? É por isso que muita coisa queima quando você liga e quando desliga. É por isso que
controle em engenharia química é uma merda. Por que é uma merda? Vocês têm que aprender. Vocês não. Mas o engenheiro químico tem que aprender. Por quê? É que na engenharia química as constantes de tempo são enormes. Dias, semanas. Há uns 10 anos atrás, vocês nem vão lembrar disso porque vocês eram moleques, né? Explodiu uma caldeira lá em Londrina, ali onde tem o cacique. Vocês sabem quando passa na estrada, não tem ali o cacique, o café cacique? Explodiu uma caldeira ali. Por que explodiu a caldeira? Os caras estavam fazendo umas modificações de como é que usava a caldeira para fazer lá a torrefação do café. Aí eles fizeram as medições e acharam que estava tudo ok. Só que a constante de tempo que o cara estava usando era enorme. Chegou um dia lá que deu um pico. Estava passando 2 operários ali em frente e morreram. Tá? Erro de quem? Do engenheiro químico, no caso do engenheiro de alimentos ali, porque engenheiro químico e engenheiro de alimentos têm funções muito parecidas. Tá? Não projetou o que tinha que ser feito naquela caldeira e o cara explodiu. Tá? Então é uma porcaria. No engenheiro eletrônico, se ele projetar já na mesma hora, vai explodir na hora, né? Às vezes demora alguns segundos. Ou seja, usem óculos de segurança, né? Já aconteceu no meu, quando eu fiz, quando estava fazendo engenharia no TCC de um colega meu, ele foi projetar lá um negócio, né? Colocou lá uns negócios, e aí ele estava funcionando estranho, não sei o quê. Ele botou, achou que estava quente, fez assim. Quando ele fez assim, meu amigo, o CI explodiu, cara. Pá, subiu, acertou o óculos dele, cara. Entendeu? Acertou o encapsulamento, que é aquela coisa preta, né, que é feita, aquele material que chama baquelite, estourou e bateu no óculos dele, rachou o óculos. Rachou o óculos. Professor, tem como você descer um pouco aqui dentro do caso? Galera, aqui que você quer, né? Aqui, tá bom. Aqui assim, ó, fica melhor. Ó. Para você ter resposta em curso, basta você fazer Exatamente, aí você vai fazer. Eu vou fazer isso. A gente não terminou. Deixa eu voltar, galera. Deixa eu voltar. Então, ó, chegamos nessa propriedade aqui, ó, né? Para onde a gente estava. Ok? Continuando. Olha essa propriedade aqui. Olha essa propriedade, a integração no tempo. Sabe como é que você demonstra essa propriedade? Essa propriedade é a transformada de Laplace da integral de f de x dx, de 0 a t, é 1 sobre s, vezes a transformada da função que você está trabalhando, tá? Como é que você chega nisso aqui? Olha que coisa linda isso aqui, né? Primeiro deixa eu mostrar uma outra transformada. Espera aí. Deixa eu mostrar uma outra transformada, que é essa aqui, ó. Transformada de Laplace da convolução é a multiplicação das transformadas. Essa é a melhor que tem. Essa é a melhor propriedade que tem. Certo? Ok? Então, olha só. Eu depois vou demonstrar isso. Deixa eu voltar aqui. Então, olha aqui, ó. Transformada de Laplace da convolução de x de t com y de t é x de s vezes y de s. Então é assim que a gente resolve o problema de transformada de Laplace. Como assim? A gente usa a multiplicação em vez de fazer a convolução. É assim que a gente convolui, né? Putz, estava fazendo barulho pra caramba. Olha só que coisa interessante. Olha só. Então vamos supor que eu tivesse a transformada de Laplace de u de t com f de t. Onde u de t é o degrau. Quanto é que ia dar isso aqui? U de S vezes F de S. Mas quem é U de T? U de T, a transformada, quanto é que é? É 1 sobre S, não é? Então isso aqui vai dar F de S sobre S.
Agora olha que coisa interessante. Vamos fazer a convolução. Vamos fazer a convolução de f de t, uma função qualquer, tá? Com a função u de t, certo? Só que aqui eu já vou fazer uma coisa que a gente faz normalmente. A gente faz o tal, não é isso? Só que eu vou botar menos tal. Pode ser? Não é assim que a gente convolui? Não é? O que a gente vai fazer com esse menos tal? A gente vai pegar esse cara aqui, ó, vai andar ele para a direita, não é? Não é isso? Né? Legal? Para t menor do que zero, a convolução é igual a zero, não é isso? A convolução é igual a zero, certo? E anda para a esquerda. Legal? Ok? Eu estou trabalhando com funções... aqui eu devia até ter tirado isso aqui. Tá? Ok? A convolução é igual a zero. Para maior do que zero, o que vai acontecer? Para t maior do que zero, você está deslocando até o ponto t, não é isso? Não é? Então vai ser o quê? Escreve a convolução. Vai ser esse cara de cima, né? E vai ser o seguinte, vai ser 1, não é isso? Porque você está valendo 1, não é? Vezes a função de cima, de 0 menos até o t, não é isso? Então preste atenção. Se eu fizer a convolução de f de t com u de t, vai dar a integral de 0 menos até t de f de tal de tal. Ou seja, se você convolui uma função que começa em zero, uma função que começa em zero, uma função f de t que começa em zero, com o u de t dá a integral da função até o ponto t. Ou seja, isso aqui é igual. Legal? Então, olha como é que eu demonstro a propriedade da integral. A transformada de Laplace de 0 menos até t de f de x dx, eu posso fazer f de tal, f de x dx, é o quê? É a transformada de Laplace de quem? De f de t convoluindo com u de t. Que a gente já viu que vale quanto? Essa é linda, né? O cara usou, primeiro, ele usou que a integral de 0 menos até t de f de x dx para uma função positiva é a mesma coisa que a convolução da função com o u de t. Acabei de demonstrar fazendo o quê? Fazendo a convolução aqui, eu fiz, ó. A função é positiva, começa aqui, né? Olha aqui, aí eu convoluí ela com u de t, ó. Convoluir ela com u de t vai dar sempre 1 vezes a função. De 0 até t, concorda comigo? Quando t é maior do que 0? Até o infinito, concorda? Não é? Então eu acabei de demonstrar isso. Isso aqui é a integral de 0 menos até t de f de tal de tal. Certo? Que é a convolução disso. Aí eu mostro que isso aqui é igual a isso, a Laplace disso é igual a Laplace disso, mas a Laplace disso é f de s sobre s. E aí eu demonstro essa propriedade que está aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Ok? A demonstração é assim mesmo que se faz. Tá? É bom isso, sabe por quê? Por exemplo, você pega a transformada de Laplace do u de t, você pode tirar daqui. Como assim? Quem é u de t? Não é a integral de 0 até t de delta de t? Delta de tal de tal? Não é? É assim. A gente já viu isso. Tanto é que a derivada de u de t é o delta. Não é? Certo? Então, a transformada de Laplace disso aqui é a transformada de Laplace dessa integral. Né? Isso aqui é igual a transformada de Laplace de u de t. Que vai dar a transformada do delta, que é 1, dividido por s. Certo? Ok? Por isso que eu falei. Começa com uma transformada de delta, dá 1. Agora, usa uma propriedade. Transformada da integral é a transformada dividido por s. Transformada de u de t dividido por s. Agora, usa outra propriedade. Transformada de e elevado a menos at u de t, f de s mais a. Vai dar 1 sobre s mais a. Vocês estão entendendo que eu estou falando? Você monta a tabela toda só sabendo a transformada de delta e as propriedades? Tá? Essa propriedade aqui, como é que faz? Essa aqui é fácil, hein? Como é que vocês acham que demonstra essa aqui? Fácil não, desculpe.
É fácil a demonstração, mas tem um macete. Sabe como é que você demonstra isso aqui? Normalmente você faz o que na hora de demonstrar? Você tenta aplicar isso aqui na definição, concorda comigo? Não é isso que você faz? Tenta aplicar na definição. Agora faz diferente, ó. Aplica essa derivada aqui na definição. Qual é a derivada menos DDS da integral de 0 menos até mais infinito de f de t elevado a menos st dt? Quando você derivar aqui, o único cara que tem s aqui é elevado a menos st, não é isso? Vai dar quanto? Vai dar e elevado a menos st vezes t. Não é isso? Não é isso que vai acontecer? Legal. E aí o que vai acontecer? Com vezes t, vezes menos t, digamos assim, né? E aí vai cortar com esse cara, vai dar um tf de t aqui, que por definição é a transformada de tf de t. Certo? É legal isso aqui, tá? Tem esse teorema do valor inicial e final que é do cacete. Por quê? A gente vai demonstrar depois, né? Por quê? Porque o teorema do valor inicial, ele diz o seguinte: você consegue saber o valor inicial de uma função no tempo sabendo a transformada de Laplace da função. Como assim? Você não vai precisar fazer a transformada inversa. Você consegue saber o valor em zero daquela função se você conhecer a transformada de Laplace. Está dando para entender o que eu estou falando? Deixa eu explicar. Vamos supor que você tem a transformada de Laplace, que é assim, ó. 1 sobre S mais A, por exemplo. Certo? Ok? Vamos supor que você quer saber, né, quanto é que é o valor, né, dessa função, né, quando você quer saber, por exemplo, o valor de f de zero. Você não sabe, você sabe que f de S é isso, tá? Você sabe qual é a transformada inversa disso? Dá 1, quem é? E elevado a menos at, u de t, não é isso? Tá. Vamos supor que você não queira saber isso. Você simplesmente faz o seguinte, ó. Quem é SF de S? Vai ser S sobre S mais A, não é? Não é? Faz agora o limite, quando S tende a infinito, disso aqui. Dá quanto? Dá 1. O f de zero não é 1? Bota t igual a zero lá em cima. Bota t igual a zero aqui. Professor, mas infinito sobre infinito não é determinado? Não. Deriva. Essa galera, é por isso que vocês se ferram em ensinar, né? Vocês estão devendo cálculo 1, 2, 3 e 4. É a dele. Mas você entendeu o que eu estou falando? Deriva. Dá 1 sobre 1, não é isso? Legal? E detalhe, o f de zero não é 1 também? Elevado a menos a vezes zero dá 1, né? Então eu encontrei o valor do f de zero. Note, eu não precisei fazer isso aqui. Eu só fiz um limite ali, vocês viram? Eu descobri o valor de f de zero sem calcular a transformada inversa. Entendeu o que eu estou falando? E eu também consigo descobrir o valor do S de... Por exemplo, qual é o valor, né, do infinito aqui, né? O que vai acontecer quando for infinito? Né? Você quer saber o valor de infinito? Vai ser o S tendendo a zero. Quando o S tender a zero, vai dar quanto? Vai dar 0 sobre A, não é isso? Que é zero, não é? Não é isso? E não é zero quando t tende a infinito lá? O e elevado a menos at? Então você descobriu os dois valores da função. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Você consegue descobrir os dois valores da função no infinito e em zero sem descobrir a função. Ah, mas você estava usando a função. Estou usando a função que vocês conhecem para vocês conferirem que está dando certo. Certo? Isso é útil pra cacete. Por quê? Você pode, por exemplo, pegar uma transformada de Laplace e saber se o sistema é estável ou não. Por quê? Você pode fazer esse teorema e descobrir que a saída lá no infinito está tendendo ao infinito, por exemplo. Certo? Ok? Por exemplo, se você pegar um t, não dá 1 sobre s? Né? Dá 1 sobre s ao quadrado? 1 sobre s ao quadrado, quando é t, não é? O que vai acontecer? Se você multiplicar por s, vai dar
S sobre S ao quadrado vai dar 1 sobre S. Quando S tender a zero, tende a quanto? É infinito. Não é? O de T não é estável, tende a infinito. Certo? T2 também, assim por diante. Legal? Certo? Então esse é um teorema bem legal também, que é o teorema do valor final. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma propriedade. Acho que não tem. Tá? Não tem. Ó. Aí tem a tabela de propriedades. Estão vendo? O que vocês vão ter na prova? Vocês vão ter essa tabela de propriedades e vocês vão ter o quê? A tabela de transformadas. Certo? Então a gente vai começar a fazer problemas em cima disso. Tá? Em cima disso. Eu não vou fazer mais agora. Mas o primeiro problema que eu poderia fazer, por exemplo, é usar, por exemplo... deixa eu fazer aqui. Tem um bugzinho, ele fica sumindo aqui. Ó, a gente vai usar isso na aula que vem, ó. Como assim vai usar isso aqui? Olha que coisa interessante. Na verdade, eu vou usar as propriedades para mexer em cima dessas equações aqui, ó. Olha só a equação que relaciona a tensão e a corrente no capacitor. Estão vendo ali? A equação é V de T igual a 1 sobre C, integral de 0 a T de T dt, mais um V de 0, porque é uma integral mais uma constante, certo? Que é a tensão inicial do capacitor, certo? Em zero. Porque a integral não é de 0 a T, então você tem um V de 0 mais a integral de 0, tá? Ok? Bom, então o que acontece? Usa a Laplace ali, ó, vai dar 1 sobre SC vezes I grande de S. Por quê? A transformada de I de T não é I grande de S? Mas é integral, né? Então é I grande de S dividido por S. Mas está multiplicando por 1 sobre C. Não está multiplicando por 1 sobre C aqui, ó? Não está? Então se está multiplicando por 1 sobre C, vai aparecer o quê? Vai aparecer... Opa, desculpe. Vai aparecer 1 sobre SC I de S. Aquilo ali, V de 0 não é uma constante? Não é um valor constante, que é o V no valor zero? Transformada de constante... é 1 sobre S. Por quê? É uma constante vezes U de T, certo? Constante vezes U de T. Constante vezes U de T é constante dividido por S. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir, né, esse capacitor aqui no domínio do tempo por um capacitor e mais uma fonte aqui. A gente vai ver isso no próximo aula, certo? E aí vai calcular tudo, vai aparecer tudo em função de S, certo? E aí você resolve o problema sem ter que usar aquelas técnicas de RLC, RL paralelo, RL sem série, RL em série, mais o sem paralelo, essa porra toda que eu não sei. Entendeu? Ok? Ficou entendido? Tá legal? Tá? Então a gente vai ver isso aí. Isso é para circuitos. Tá? A gente vai fazer esse exercício aqui, estão vendo? Esse aqui é um RLC em série, vocês poderiam fazer. Mas eu vou fazer sem usar a dica. Tá legal? Feito, galera. Tá falando da próxima aula.